Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Augusto Ribeiro, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar com todos aqui para falar do nosso resultado do terceiro trimestre. Antes até de passar o slide, eu queria dizer mais um trimestre nosso com bastante consistência, gestão e entrega de resultados. A gente vem, nos últimos 2 anos, falando bastante de um trabalho intenso da companhia de reduzir a volatilidade do nosso negócio. Temos entregue aí, nos últimos 5 trimestres consecutivos, margens acima de R$ 150. E neste ano, um market share estável. Se a gente olhar, neste trimestre especificamente, a gente ganhou market share, mas temos tido um market share estável ao longo de todo o ano de 2024, mais 0,1, menos 0,2, mais 0,3, enfim, um market share estável, com margens acima de R$ 150. Tivemos uma evolução substancial na nossa geração de caixa, no nosso fluxo de caixa livre. Esse foi um trimestre também bastante forte em termos de geração de fluxo de caixa para a firma, mas isso demonstra a nossa consistência no trabalho que a gente vem fazendo da gestão para melhorar a geração de caixa da empresa. Então, qualquer melhora de EBITDA, ela flui diretamente para a geração de caixa. É isso que nós estamos vendo aqui, que é a maneira bastante, através da gestão, que nós estamos fazendo essa melhora do fluxo de caixa. E, finalmente, o ROIC, que é uma medida bastante importante para nós. A gente realmente elevou o nível do nosso ROIC, estamos mantendo ele, e esse trimestre aí com 18,8%, num outro patamar. Lembrando que o ROIC é um dos principais indicadores para efeito de remuneração variável para a alta administração da companhia. Então, nós temos hoje uma base sólida, robusta, um modelo de gestão voltado para a entrega de resultado e que está funcionando, né? Eu queria convidar vocês, ao longo dessa apresentação, para que cada número, cada discussão, ao longo do Q&A, para refletíssemos e tivéssemos uma discussão ao redor disso, porque realmente a companhia mudou de patamar em termos de margem. Este ano, estamos fazendo um market share bastante estável, eu diria. A gente olha, nesse especificamente, a gente voltou a crescer, mas as quedas ou subidas, elas foram muito pontuais e muito pequenas, praticamente irrelevantes, o que mostra uma estabilidade. Então, olhando ponto a ponto do slide ali, a gente teve uma margem EBITDA ajustada de R$ 212 por metro cúbico, o ROIC, como eu disse, 18,8%, estabilidade com rentabilidade. A gente começa a olhar os nossos volumes ficando parecidos com o volume do ano anterior, né? Então, assim, mostra já uma estabilidade, um ganho de 0,3 pontos percentuais de market share, comparando os quarters. Fluxo de caixa livre da firma, 1,8 bilhões. Como eu disse, esse é o reflexo. Quando você tem um resultado melhor, flui, como nós estamos com
com todo o nosso capital de giro bastante sob controle, uma melhora no resultado, isso flui para o nosso caixa. Em 2024, já pagamos 1,3 bilhões em dividendos, aprovamos 782 milhões em JCP para pagamento em 2025 e, finalmente, a Comerc tem avançado bastante bem, vamos ter a oportunidade de debater e discutir um pouco mais, mas o closing segue conforme falamos no primeiro trimestre do ano que vem e as sinergias, naquele 1,4 bilhões de NPV de sinergias, estamos bastante on target para chegar naqueles valores. Com isso eu passo agora para o Augusto. Obrigado, Ernesto. Aqui dando prosseguimento aos resultados do terceiro trimestre, conforme nós já fizemos em trimestres anteriores, eu chamo a atenção aqui, com exceção do lucro líquido, todos os outros indicadores e números nessa página excluem o efeito tributário extraordinário que nós tivemos no terceiro trimestre de 24. Isso é importante para que nós compartilhemos com vocês os resultados operacionais advindos da Vibra sem esses ganhos extraordinários. O Ernesto já comentou, nós tivemos um trimestre muito bom dentro da Vibra, atingimos quase 2 bilhões de reais de EBITDA ajustado, uma margem EBITDA ajustada de R$212 por metro cúbico, e nós tivemos a estabilidade de volume no trimestre. Foram 9.305.000 metros cúbicos, basicamente estável, uma queda de 0,3% versus o mesmo período do ano anterior, e um lucro líquido atingindo aqui 4 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de mais de 200% versus o período anterior. O Ernesto já reforçou, já falou do nosso fluxo de caixa livre para a firma, mas o fato é que a empresa, como está hoje, otimizada nos seus processos, as melhorias e mudanças e reforços que nós fizemos em alguns processos, principalmente oferta e demanda, ou redução de volatilidade ao longo de 24 comparado com o ano anterior, faz que com crescimentos de volumes, como aconteceram no terceiro trimestre versus o segundo trimestre, fluam na maior parte para o bottom line. Então, isso explica grande parte aí da nossa geração de caixa robusta para o período, que é algo que a gente pretende continuar, obviamente. No slide seguinte, slide número 3, nós temos o slide que nós trazemos já com certa frequência, onde a gente mostra o resultado de uma maneira, uma perspectiva um pouco mais longa, histórica, dando aqui o reconhecimento à qualidade da mão de obra das pessoas que trabalham na Vibra, os nossos funcionários, colaboradores, mas mostrando mais uma vez a capacidade da companhia em continuar se expandindo. Quando a gente analisa a margem de EBITDA ajustado, acumulado no ano, estamos aí em R$185 por metro cúbico. As despesas continuam e continuarão ser um dos grandes focos da empresa para auxílio na manutenção de rentabilidade e até mesmo suporte aos nossos planos de expansão. Então, nós tivemos uma queda, na verdade, quando consideramos reais por metro cúbico, não só contra o trimestre anterior, mas contra o ano anterior. Isso mostra, foram diversas ações e continuidade de gestão que nós temos, processos, de novo, não é ciência, são pacoteiros, donos de pessoas focadas em despesas, é um orçamento apertado e as metas distribuídas de maneira que todo mundo trabalhe em prol do resultado máximo da empresa. Isso acaba, na parte de despesas, se traduzindo numa gestão granular muito forte. E volume, nós tivemos aí um crescimento de 6% contra o trimestre anterior e uma estabilidade versus o ano anterior. Próximo slide, por favor, slide número 4. Aqui na parte da alocação de capital, a alavancagem da empresa atingiu 0,6 vezes ao final do terceiro trimestre. Se nós excluirmos aqui, até para ter uma noção de onde estaríamos sem o efeito tributário mencionado anteriormente, nós teríamos fechado o terceiro trimestre de 24 ao redor de 1,3 vezes. Eu já mencionei anteriormente o lucro líquido do período. No CAPEX, tivemos aqui gastamos, ou investimos 413 milhões de reais no período, no terceiro trimestre de 24, acumulando nos 9 meses do ano, nos primeiros 9 meses desse ano, 1,250 bilhões de reais. Mantemos a previsão de um CAPEX ao redor de 1,5 bilhão, 1,550 para 2024. Na parte de dividendos, o Ernesto já tinha mencionado anteriormente, o pagamento que nós já fizemos dentro daquele 1,6 bilhão anunciados, 1,3 bilhão já foram distribuídos ao longo de 24, referente ao exercício 23, e para 2024 já anunciamos até o momento 782 milhões de reais em dividendos sob a forma de JCP. Para o próximo slide, por favor, slide número 5, nós entramos aqui na rede de postos.
Aqui, o Ernesto também mencionou já, chamou a atenção sobre a estabilidade de market share. Isso é muito importante para o nosso modelo futuro. O reposicionamento de rentabilidade da empresa feita ao longo do último ano e continuando nesse ano é muito importante que a gente tenha uma estabilidade, não só da rentabilidade, mas no tamanho relativo da empresa em termos de market share. É com essa base que a gente constrói. Nós compartilhamos com vocês alguns temas, alguns tópicos do nosso EBITDA Week. Desculpa, no nosso Investor Day. EBITDA Week é um processo orçamentário interno, mas o nosso Investor Day, onde a gente mostra a nossa ambição e é esse patamar estável que tem que ser o pilar aqui, na qual nós vamos implementar todas essas estratégias. Mas voltando aqui ao tema de rede de postos, nós fechamos ali o market share em 30,9%, lembrando ou reforçando, acho que alguns de vocês já conversaram com o nosso RI, nós tivemos aqui uma pequena redução de um cliente relevante em número de postos ao final do terceiro trimestre, que acabou afetando o nosso market share. Sem essa mudança, nós teríamos crescido um pouco na rede de postos. O fato é que, por uma questão de rentabilidade, uma decisão da empresa, a retomada, a não continuidade na parceria com esta grande rede. Nós tivemos aqui o market share na bandeira branca crescendo, atingindo 5,3 versus 5,1 no segundo trimestre 24. E nós continuamos com o market share elevado nos produtos ativados em prêmio, ao redor de 44%, 43,8%, e com crescimento, né, na parte superior à direita, na participação do lucro bruto, atingindo 27,7% do lucro bruto da rede de postos advindos de produtos premium e aditivados, com uma participação no volume de 20,9%. No próximo slide, eu comento alguns pontos aqui sobre o fortalecimento da nossa proposta de valor na rede de postos. Atingimos 8.020, finalizamos com 8.023 postos no terceiro trimestre, basicamente sem variação versus o segundo trimestre. A movimentação líquida nos deixou com a participação basicamente lateral. Lojas BR Mania, nós tivemos quase 13,2% no faturamento de crescimento, atingindo 436 milhões de reais no terceiro trimestre de 24, um crescimento de 8,7% no conceito same-store sales esse ano contra o mesmo período do ano anterior. Em lubrificantes, tivemos um trimestre muito bom. Nós tivemos um crescimento de 60% ano contra ano no faturamento das lojas Lubrax+. Nós tivemos crescimento na ordem de 44% ano contra ano no lucro bruto de lubrificantes e tivemos um crescimento de 7% ano contra ano no volume de lubrificantes. E mais importante, o que suporta, nos ajuda a fazer isso, pela 8ª vez consecutiva, fomos campeão no Top of Mind com a marca Lubrax. No slide número 7, entramos aqui no B2B. B2B teve um foco, continua tendo, mas o grande foco de 2024 era a recuperação de market share, o trabalho em market share com rentabilidade. E fico satisfeito em verificar o resultado acumulado, principalmente quando a gente analisa o período 9 meses, né, acumulado, que entre trimestres você tem flutuações. Nós crescemos 34,5% o EBITDA ajustado da nossa unidade de negócio B2B, com um crescimento de 13%, 12,8%, o terceiro trimestre de 24 contra o segundo trimestre de 24 em volume, e um crescimento de 4% período contra período, 2023, terceiro trimestre, 2024, terceiro trimestre. Quando analisamos os volumes, crescimento basicamente em todos os produtos B2B, diesel e principalmente a aviação continua crescendo, bastante estratégias em aviação executiva e outros focos que nós temos. E o market share do diesel B2B, que era bastante volátil quando se analisa principalmente os números de um ano e pouco atrás, nós já estamos muito mais estáveis nessa participação, crescendo, atingindo 30,3% ali ao final de setembro no diesel consumidor e 17,5% ao final de setembro no TRR, diesel TRR. No próximo slide, número 8, temos satisfação de compartilhar com vocês os resultados do terceiro trimestre. Nós estamos entre signing e close, então não tem, obviamente, um full disclosure aqui do exercício da Comerc, mas a Comerc entregou um resultado robusto, bom, no terceiro trimestre de 24, de 317 milhões de reais. Eu só vou qualificar um pouquinho esse 317.
Nós tivemos um ganho extraordinário aqui numa venda de uma empresa ao redor de 29 milhões de reais, que estão nesses 317, isso aconteceu no terceiro trimestre 24. Tem um pouco de sazonalidade, obviamente, porque principalmente na questão eólica no terceiro trimestre. E, por um lado positivo, nós temos aqui a Várzea Grande já com 100% do resultado já caindo no terceiro trimestre 24. Quando se analisa tudo isso, nós sustentamos o nosso guidance, comunicamos alguns meses atrás, 1 bilhão de reais de EBITDA at stake em 2024, 1 bilhão e 300 de EBITDA at stake em 2025. A sinergia continua andando, a gente está analisando mesmo ao longo do close internamente na Vibra, trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. A boa notícia é que nós estamos on track com aquilo que nós anunciamos, que era 1,4 bilhões de reais a valor presente a serem capturados nos primeiros 2 anos aí da integração. Obviamente, algumas das sinergias estão andando mais rápido, como, por exemplo, a parte parte financeira, de diferencial de juros, mas as outras também estão on track. Closing, CADE aprovou o deal, projeção nossa de fechamento, janeiro, a gente falava muito primeiro trimestre, possivelmente em janeiro 25 a gente deve ter o closing da operação. E acho que vale a pena mencionar também, temos aí marcação a mercado, né, contratos futuros da comercializadora no montante de 675 milhões de reais ao final do terceiro trimestre de 24. No próximo slide, por favor, 9, aqui eu encerro meu último slide, extremamente satisfeito com 2 prêmios recentes que nós ganhamos, do Valor 2024, top 5 de maiores empresas no ranking no Brasil, e principalmente na Fortune 500, dentre as 500 maiores empresas do mundo. Isso nos enche de orgulho, e o nosso objetivo é fazer com que a Vibra continue crescendo. E referente à nossa causa, tivemos aqui bastante atuando nossa causa aqui de exploração sexual zero contra crianças e adolescentes. Tivemos aqui uma mobilização muito intensa no terceiro trimestre, com mais de 100 empresas, organizações da sociedade civil e instituições governamentais. Então, nós continuamos trabalhando bastante nessa causa e com certeza teremos mais para compartilhar com vocês nos próximos calls trimestrais. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Eu espero que vocês consigam me ouvir. Obrigado por pegar minhas perguntas. Bom dia. Parabéns pelo resultado. Acho que tenho 2 perguntas aqui do meu lado. Acho que o primeiro ponto é sobre geração de caixa, né? A gente viu uma geração de caixa muito forte esse trimestre e a companhia vem numa toada e a gente espera aqui que a companhia continue nesse pace de geração de caixa muito forte daqui para frente, desalavancando. E talvez o grande questionamento aqui, o que seria o direcionamento dessa geração de caixa, né? Alocação de capital daqui para frente. Mas tem uma perspectiva aqui muito grande no mercado até da Vibra se tornar uma grande pagadora de dividendo. Olhando, né, talvez até o portfólio hoje parece que já está bem solucionado com a compra da Comerc. Tudo bem que tem um outflow de caixa aí no começo do ano que vem, mas parece que já está tudo meio que organizado para voltar a essa tese de dividendo. É isso que eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre como que vocês pensam em relação à alocação de caixa, de capital aqui daqui para frente para a companhia. Segundo ponto, acho que talvez um dos pontos que a gente vem discutindo muito com os investidores é em relação ao market share, né? Eu acho que Augusto e próprio você, Pousada, trouxe essa discussão aqui, mostrando como o volume foi resiliente esse trimestre, ano contra ano, mas o volume brasileiro tem crescido e crescido bem esse ano, né? Então, você perdeu um pouco de market share no mercado, acho que faz parte da estratégia, até o que aparece ali nesse retorno mais elevado. O que eu queria entender aqui é o que seria a estratégia para o ano que vem. A gente deveria esperar agora esse retorno se mantendo nesse patamar ali de 18%, 19%, com aumento de market share, ou aonde vocês pensam trabalhar esse ano que vem em relação a isso, né? Melhorar market share, melhorar mais retorno ainda, o que seria o foco aqui nessa estratégia da companhia para 2025? Bom dia, eu começo aqui a primeira pergunta, depois o Ernesto
toca a segunda. De uma maneira geral, só lembrando alguns pontos que eu acho sua pergunta muito boa e importante nesse momento. Primeiro, só lembrando, nós temos aí pagamento de Comerc, nós temos aí um desembolso, apesar do caixa fechamento do terceiro trimestre, nós vamos fechar com caixa robusto aí por algumas captações no final do ano. Janeiro você tem o close, então tem um desembolso de caixa. A gente deve ter aí uma alavancagem da empresa próxima, pro forma, próxima a 2,5 vezes, aí com a aquisição da Comerc e alguns liability management que nós vamos fazer para a captura daquelas sinergias já mencionadas. Quando você considera a empresa 2,5 vezes, dada a situação que nós temos hoje de aumento de juros e tudo mais, um dos focos da empresa no médio prazo, com certeza, também será a redução de dívida bruta. Então, a gente deve alocar capital, assim como nós fizemos até então, até 2 anos atrás, todo ano, 1 bilhão, 2 bilhões de reais, nós reduzimos aí dívida bruta até chegar no patamar adequado da alavancagem abaixo de 2 vezes. Lembrando que você falou de um pagamento, um grande pagador de dividendos, lembrando, só vou resgatar um pouco que nós trouxemos no nosso Investor Day. A Vibra, aquela mandala, extremamente simples. A gente quer continuar sendo um pagador de dividendos, por isso nós temos nosso objetivo dos famosos 40% do nosso lucro líquido, nós queremos continuar sendo um pagador relevante de dividendos, nós queremos agora, através das opcionalidades que nós colocamos na mesa, nós temos avenidas de crescimento que nós vamos buscar para gerar mais caixa no futuro, esse é o desafio do management da Vibra, através das avenidas de crescimento que nós compartilhamos com vocês. Então, é só para reforçar que a conta não pode ser gera mais caixa, paga mais dividendo. Essa conta, ela anda junto com opções que nós colocamos na mesa. Nós mencionamos a expansão de postos, nós mencionamos a infraestrutura logística, nós mencionamos nossas ambições dentro de B2B, nós mencionamos opcionalidade, nosso desejo de ter um play dentro de gás. Então, quando você considera tudo isso, caixa é importante. Quanto mais caixa nós gerarmos, maior a nossa flexibilidade, não só de gerar, eventualmente, decidir por pagamentos maiores de dividendos, mas também opção de continuar crescendo a Vibra. Tá? Então, esse balanço é o que nós estamos buscando. Eu só queria reforçar isso, que é justamente o objetivo do nosso Investor Day, para não gerar o cálculo automático, mais caixa, mais dividendo. Pode até ser, mas precisa lembrar que nós temos, dado do ponto de vista da alocação de capital, retornos esperados desses investimentos, e a gente acredita que tem boas opções para o futuro na Vibra. E só complementando, eu lembro mais uma vez, tudo isso sempre será feito olhando sempre sob a perspectiva de retorno sobre o capital. Até mencionei aqui o management da companhia, grande parte da nossa remuneração está atrelado em ROIC, portanto, o que o Augusto falou, que é exatamente essas opcionalidades, isso será feito desde que tenham retornos adequados. Mas, Gabriel, obrigado pela tua pergunta. Deixa eu te responder a questão do market share. Eu primeiro desafio um pouco, olhando e convidando todos a olharem o que eu falei na minha abertura. A companhia, sim, perdeu market share em 23. Esse é um fato. Se você olhar todo o ano de 24, um pouco para cima, um pouco para baixo, outro, nós estamos praticamente andando de lado no nosso market share. O mercado esse ano também teve afetado em termos de volume pelo desempenho do agronegócio. Então, também houve um efeito do agronegócio sobre os volumes em si e se reflete, se você olhar trimestre a trimestre, nós estamos bastante estáveis. Como eu disse na abertura, cai 0,1, sobe 0,2, cai 0,1. Nós estamos ali bastante estáveis e com um nível de margem bastante elevada em um mercado que não necessariamente, aliás, na maioria do tempo, não foi necessariamente benigno para nós. Ele foi um mercado bastante competitivo, muitas vezes com a arbitragem aberta para a importação. Então, assim, o desafio que eu trago é, sim, perdemos market share em 23, já estamos em um ano de 24 de estabilidade de market share. O Augusto mencionou, inclusive, não fosse a saída de uma grande rede no varejo, que foi uma decisão nossa, o negócio estava na nossa mão e nós decidimos não fazer. Nós decidimos não fazer. Foi uma decisão da companhia. Quando eu olhei a rentabilidade, falei, prefiro buscar outros negócios no tempo que vão. Nós teríamos até crescido mais o nosso market share. Se você olhar o nosso market share, em especial de setembro, ele é bastante afetado na gasolina e no etanol, que é onde essa grande rede tinha o principal ponto de consumo. Então, assim, agora olhando para frente, eu vou repetir o que nós falamos no Investor Day. Sim,
temos ambição de crescimento de market share, né? Inclusive, vai demandar, nós queremos, em parceria com a nossa revenda, crescer mais o volume médio de cada um dos nossos postos e queremos também fazer mais embandeiramentos. Nosso número de postos está estável, ou seja, o número líquido é estável. Nós ainda temos postos para retirar da nossa rede e vamos adicionar outros, e esse número vai gradativamente, nós vamos crescendo ao longo dos próximos anos. Então, nós temos sim a ambição de voltar a crescer com market share, sempre assegurando a rentabilidade. Volto ao Investor Day, o que nós estamos falando de um mercado mais saudável, né? Um mercado mais saudável, que vai fazer com que a gente consiga embandeirar mais postos bandeira branca, com um retorno interessante, fazendo com que a gente possa crescer. E no B2B, expandindo no agronegócio, lançamento de produtos, atendendo mais TRR, a gente voltou a atender seletivamente TRRs que estão conosco, que estão realmente num relacionamento mais de longo prazo, e nós estamos vendo o resultado aí. Então, uma estabilidade de share, e vamos agora na busca do crescimento com qualidade. O crescimento com qualidade e retorno. Super claro, pessoal. Obrigado e parabéns de novo pelo resultado. A nossa próxima pergunta vem de Matheus Enfeldt, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto. Obrigado por pegar minhas perguntas e parabéns por mais esse resultado. A minha primeira pergunta é na frente regulatória. A gente tem visto uma série de avanços, tanto com o projeto devedor contumaz andando, agora com suporte de boa parte de governos estaduais, quanto em ajustes no RenovaBio. Se a gente puder elencar aqui o que a Vibra vê de prioridade, talvez o que enxergam de mais possível, ou mais provável de avançar, sei lá, nos próximos trimestres, e o que vocês enxergam de mais impactante que pode ser para o setor nessa história. E daí, a minha segunda pergunta é em venda de ativos. A gente tem falado muito pouco sobre isso nos últimos calls de resultado, mas tem representado uma contribuição importante para o resultado consolidado da companhia, até se a gente somar só nesse ano mais de 200 milhões de reais. Minha dúvida é, até se a gente comparar com o acordo que tinha sido feito lá no passado para a venda de ativos ou para monetização de postos, me parece que boa parte da venda dos ativos já foi concluída. E daí, olhando para frente, se tem uma ordem de grandeza, um número de postos ou um valor que a companhia ainda enxerga do que pode ser monetizado melhor nessa frente. Acho que essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Bom dia, Matheus. Obrigado pelas perguntas. Eu vou fazer a primeira aí sobre esse ambiente regulatório e o Augusto fala um pouquinho mais sobre venda de ativos. O ambiente regulatório, realmente, eu acho que nós estamos num momento bastante positivo e uma confiança bastante grande que esse momento ele irá continuar, porque a gente mudou várias coisas estruturalmente, né? Então, assim, hoje o ICL ganhou outra força. Nós temos o presidente do nosso ICL, lá, o Emerson Capaz, com uma atuação bastante ativa, e as companhias todas presentes no ICL, com bastante atuação e força, de um tema que virou um tema nacional. Então, o ICL está fortalecido, inclusive o ICL está crescendo em número de membros, cada vez mais empresas se filiando ao ICL, o ICL cada vez mais ganhando representatividade, e ele conseguiu mobilizar o ambiente nacional, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Então, conseguiu mobilizar para um problema que existe hoje no país, para que cada vez mais a gente possa ter um ambiente mais íntegro, mais saudável, um ambiente melhor em toda a nossa rede, toda a rede de postos do país. Quando a gente olha na tua pergunta os principais pontos, né, eu acho que eu vou colocar os que estão avançando mais rapidamente. A gente tem a questão de um endurecimento aí do RenovaBio com relação às empresas que ficam inadimplentes na aquisição dos CBIOS, né? Então, é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado. Esperamos aí a aprovação desse projeto de lei, né? Eu acho que o devedor contumaz no nível estadual,
né, pelo menos a solidariedade tributária que está acontecendo em alguns estados, em especial em São Paulo. Isso tem contribuído e acho que isso vai se expandir gradualmente para uma agenda nacional. Isso vai, sem dúvida alguma, contribuir para esse ambiente mais íntegro e esse ambiente de negócios mais saudável. E o terceiro, a monofasia do etanol. A gente está bastante entusiasmado aí com a monofasia do etanol. Acho que o ano que vem, dos impostos federais, inicialmente, nós vamos conseguir, eventualmente, acelerar a implantação da monofasia do etanol. Hoje, o setor se aproximou muito do setor de açúcar e álcool e nós temos uma agenda bastante comum com a Única. Então, eu acho que isso criou um momento também bastante positivo, diferente do que a gente tinha no passado. Então, eu acho que essa não tem bala de prata aqui, nós vamos passo a passo nessa evolução contínua, mas eu não tenho dúvida que nós vamos deixar, nos próximos anos, teremos aí um setor bastante mais íntegro, deixando um legado, não só para a nossa indústria de resultado, mas deixando um legado para o nosso país, de algo realmente muito mais íntegro e muito mais correto aí na maneira de atuar. Quanto à venda de ativos, obviamente, conforme a gente faz no tempo, né, os ativos remanescentes vão sendo um pouquinho mais difíceis de monetizá-los, né? Tem outras questões que envolvem a parte burocrática, alguns deles têm alguns gravames que a gente precisa liberar, mas, de uma maneira geral, a gente continua a ter um bom saldo ainda de ativos a serem vendidos, de acordo com a nossa estratégia. E 2025, por exemplo, no curto prazo, não deve ter grandes alterações versus o que fizemos até então. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Augusto. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Ernesto, acho que até respeitando o seu comentário inicialmente, né, de a gente falar um pouco sobre os resultados, né, os fortes resultados do trimestre, e queria abordar um pouco o assunto de margens, que ainda não foi abordado, né? Foi um tri de menos volatilidade também, né? Acho que refletido no comentário ali do release de vocês, né? De poucos impactos de inventário, mas se vocês puderem talvez destrinchar um pouquinho mais a evolução dessas margens ao longo do tri, né? De julho, agosto, setembro, até para a gente talvez ter uma foto um pouco melhor do que esperar ao longo do quarto trimestre, que vocês já provavelmente têm alguma expectativa com outubro já concluído. E uma segunda pergunta, ainda aprofundar um pouco mais sobre o assunto de crescimento, né, da Vibra para frente. Acho que o Augusto mencionou bastante aí sobre várias avenidas de crescimento no core, né, de expansão de postos, logísticas, no B2B também. E o Ernesto, né, também mencionando aí, sempre seguindo condições de tiers e taxas de retorno atrativas. Eu queria que talvez vocês aprofundassem um pouco no breakdown, né, de crescimento entre o core e talvez as novas avenidas, como foi mencionado, talvez em alguma coisa de gás. Se a gente deveria, sobre essas avenidas, né, novas avenidas, pensar que vocês vão continuar procurando, né, novas ventures que respeitem essas condições, ou a não ser que algo apareça, né, muito óbvio, de tiers muito altas, vocês devem focar mais nessas avenidas de crescimento dentro do core, né? Eu acho que é um ajuste pequeno, vamos dizer assim, de discurso, mas que talvez seja bastante importante para a gente entender como esperar o breakdown entre esse CAPEX que deveria ser feito para expandir o negócio daqui para frente. Obrigado, pessoal. Bom, Pedro, eu posso fazer a primeira, o Augusto pega a segunda aí com respeito ao crescimento. Com respeito à margem, se a gente olha todos os nossos trimestres, né, a gente vê que a gente vem consistentemente operando acima de R$ 150 de margem. E essa é a dinâmica, seja no mensal, seja no trimestral. O que a gente observa é as nossas margens seguindo acima de R$ 150. Você tem variações mês a mês, mas essas são variações, às vezes, de volatilidade, até de um volume que entrou mais de um cliente no mês, entrou menos no outro. É muito difícil você pegar esse mês a mês como uma proxy, né? Na tua pergunta, um pouco para frente, a gente vem operando com margens acima de R$ 150
e é a nossa perspectiva que a gente deve continuar. Acredito que nós temos uma confiança bastante grande que o modelo de gestão que a gente construiu é um modelo que tem entregado consistência em margens acima de R$ 150 para um mercado muitas vezes ainda difícil. E se o mercado melhorar, nós vamos entregar mais que os R$ 150 de margem. E agora, como eu disse, eu acho que nós vamos partir para uma segunda fase aí que foi lançada lá no Investor Day, que estamos nos estruturando já esse ano para que a partir do ano que vem a gente possa ir crescendo gradativamente, gradualmente, evoluindo no crescimento do nosso share, respeitando esse nível de margem, respeitando os retornos esperados de qualquer investimento que a gente venha fazer. Bom, Pedro, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu sei que nós tentamos ser o mais claros possíveis durante o nosso Investor Day sobre como até mesmo não só na qualificação, mas na quantificação das oportunidades dessas avenidas de crescimento, dentro do possível, são temas estratégicos. Então, nós não temos, por exemplo, quando nós fizemos nosso business plan nos próximos 5 anos, é óbvio que nós temos, na ordem dos fatores ali, uma avenida na frente de outra. Não necessariamente no dia a dia, essa ordem ela é seguida, depende de oportunidades. Claramente buscamos, deixando muito claro, mantidas nossas expectativas de retorno, mantidas nossas expectativas de investimento baseado em retorno para a empresa, as avenidas de crescimento serão aquelas. Eu acho pouco provável hoje, por exemplo, não temos visão de alguma coisa muito distinta do que nós apontamos. Nós temos lubrificantes, nós temos o ângulo de entrada eventual no mercado de gás, nós temos uma expansão cross-sell forte dentro de B2B, volta a venda casada diesel combustíveis com lubrificantes, nós temos a expansão de postos, tocamos no tema ilegalidade, e nós temos a missão de crescimento e logística. Quando nós colocamos essas questões no tempo, nós compartilhamos com vocês o potencial de crescimento. Mais do que isso, fica um pouco mais difícil para poder compartilhar com vocês. Não sei se você tem alguma coisa para referente à alocação de capital. Eu posso só complementar que a tua pergunta. Eu acho que quando a gente olha, e a gente falou no Investor Day, 2/3 do crescimento, Bem lembrado, ele virá do nosso core business, né? Então, assim, a companhia segue acreditando que tem uma grande oportunidade de destravar valor no nosso core business, ou seja, algo que a gente já conhece, que está dentro de casa. E o segundo ponto, que acho que teve um ponto aí da tua pergunta também, assim, qualquer crescimento, nós não vamos fazer a transição energética por fazer a transição energética. lembrado. O nosso objetivo aqui é sim, buscar oportunidades na transição energética que tenham o nível de retorno esperado, que tenham o ROIC esperado. Aqui nós não temos mandato, que nós temos que entrar nisso, ou temos que entrar naquilo, ou temos que fazer aquilo. Nosso mandato aqui é retorno, é ROIC, é retorno sobre o capital. Esse é o nosso mandato. Então, assim, a companhia segue enxergando grandes oportunidades de crescimento ainda no nosso core business e vamos investir recursos, tempo para poder fazer isso acontecer. Na transição energética, além de Comerc, vamos estar olhando oportunidades que eventualmente possam ter um retorno conforme os demais negócios da companhia. Não temos mandato para uma transição energética per se. Obrigado, Ernesto, Augusto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Olá, estão me ouvindo? Ernesto, Augusto, parabéns aí pela consistência. Acho que isso é mais importante do que qualquer resultado isolado. Eu tinha 2 perguntas aqui também, sobre Copap, né? A gente tem visto que tem fechado o cerco ali. Eu queria entender se vocês têm sentido algum benefício disso já no 4º trimestre. Pelo que a gente tem investigado, parece que tem entrado menos nafta mesmo aí no país, para a região sudeste. Enfim, como é que isso talvez possa ser traduzido em market share volume desse 4º tri. A segunda dúvida, vocês colocaram no slide ali, acho que foi bem colocado, que vocês pagaram 782 milhões de dividendos nos 9 meses 24, mas com o lucro de 5,8 bi, obviamente com recuperação tributária, eles são 9,4, né? Queria entender se a ideia seria pagar 40%
em cima de um lucro de talvez 7 bi no ano, ou 40% em cima de um lucro ajustado sem recuperação tributária? Obrigado. Bom dia, Palanga. Obrigado pelas perguntas. Eu vou fazer a primeira. O Augusto fala um pouquinho mais dessa questão dos dividendos. O mercado, no geral, como eu falei, a gente está vendo uma evolução importante de um mercado ficando mais saudável. Ainda é bastante focado no estado de São Paulo. Então, acho que é importante a gente qualificar isso, dada pela atuação de algumas empresas que eram muito mais fortes no estado de São Paulo, ou por ações do governo do estado de São Paulo específica. Então, o que nós vemos ainda são atuações específicas a São Paulo, então às vezes é difícil você ver um resultado do todo, mas é uma proxy do que nós vamos enxergar a partir do momento que o CBIO passa a ser uma realidade, todo mundo tem que comprar CBIO, aí nós estamos falando de algo que tem impacto nacional, a monofasia do etanol, dos impostos federais, quando a gente conseguir avançar com esse projeto, ele tem um impacto nacional. Então, eu acho que o que nós estamos vendo no estado de São Paulo, sim, uma melhora, tanto em margem como em share, principalmente na gasolina, no mercado de São Paulo. E vimos também avanços. Se você pegar o nosso número de setembro especificamente, nós crescemos o nosso share em diesel. E aí a gente vê um pouco já o efeito dessa solidariedade fiscal. Então, a gente está vendo avanço tanto em margem como em share. Às vezes não se reflete no todo, porque estamos falando muito ainda focado no estado de São Paulo. Mas acho que nós começamos a ver uma proxy do que pode isso acontecer gradativamente, conforme a gente avance nessa agenda com outros pontos. Então, o resultado é bastante positivo nesse sentido do avanço desse mercado cada vez mais se tornando um mercado íntegro. Quanto à pergunta referente aos dividendos, a probabilidade, é um tema ainda não aprovado internamente, mas a probabilidade maior é que a gente siga, considerando a sazonalidade, a forma da monetização desses créditos ao longo do tempo, ainda mais a 94, que tem toda aquela história de uns 60 avos, o pagamento de dividendos possivelmente vai ser baseado num cálculo entre o que nós fizemos operacionalmente e um percentual em cima daquilo que nós vamos monetizar ao longo do ano passado, parecido com o que nós fizemos na 192, quando o acontecimento dela no ano passado. Perfeito, está claro. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Augusto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Tem um follow-up e duas perguntas. Na pergunta do Vicente, então, só resumindo, a gente deveria pensar no lucro caixa efetivamente para fazer o cálculo do 40% de distribuição. Queria só confirmar se é isso. Queria voltar um pouco na questão da margem, Ernesto. Entendo que vocês não dão guidance, mas quando você fala operando acima de 150, hoje tem um gap muito grande em cima desse 150, né? Dado que a companhia, mesmo numa base recorrente, tem feito aí, na verdade, acima ou perto de 170, 175, né? Então, queria entender no curto prazo se os níveis de margens, talvez margens comerciais que vocês fizeram nesse trimestre são sustentáveis aí a curto prazo, né? E a minha segunda pergunta, eu queria explorar um pouco essa questão da decisão que vocês tomaram de sair de um grande cliente. Se pudessem dar uma ideia de quão mais baixo ou o retorno ou até a margem unitária desse tipo de cliente versus uma rede de postos normal ou um cliente B2B normal. E aproveitando o gancho, perguntar se tem mais desse tipo de cliente que poderiam eventualmente sair do portfólio e causar até um aumento de retorno, né? Dado que eventualmente eles não te dão um melhor perfil de lucratividade. Muito obrigado.
Augusto pode responder a primeira aí. A primeira, se você pegar a 192 ano passado, foi exatamente isso, lucro caixa. Lembra? Eram 40% do lucro operacional gerando no ano e 40% do caixa obtido no ano referente a 192. A gente fez uma composição dos dois resultados e, obviamente, teve uma distribuição maior de dividendos, não somente baseado no que foi operacional. Deve fazer algo muito parecido para 2020, referente a 24, pagos em 25. Bruno, bom dia, obrigado pela pergunta. Com respeito às margens, né, assim, é muito difícil, nós não temos visibilidade, né, de qual será a dinâmica de mercado exatamente. O que nós temos demonstrado é uma consistência na entrega de resultados através, a gente vem falando já há vários trimestres, um modelo de gestão que foi desenhado para entregar e maximizar o nosso resultado, dadas as condições de mercado existentes, as quais eu não controlo. Nós estamos trabalhando naquilo que a gente controla, estamos avançando na agenda de trazer mais fazer um mercado mais saudável, mais íntegro, e, ao mesmo tempo, trabalhando em maximizar o resultado do nosso modelo de gestão. Claramente, estamos operando, né, e acho que já, como eu disse, tenho dito 5 trimestres consecutivos, com margens significativamente superiores. A companhia, há 2, 3 anos atrás, tinha margem de R$80, R$90 no piso. Tinha momentos maiores e momentos menores. E agora nós praticamente dobramos o que é o nosso piso. Então, assim, eu acho que nós estamos, de fato, operando em um outro nível de margem. Agora, isso vai depender muito da situação de mercado dado trimestre a trimestre. Eu não consigo cravar. O que eu posso dizer é que nós temos muita confiança que o nosso modelo de gestão ele vai entregar resultados sustentáveis acima da média do mercado. E a tua pergunta número 3 foi Era referente à margem estimada dessa rede que nós perdemos, tá, existem muitas outras dentro do nosso Então, portfólio. aí exatamente, essa é significativamente abaixo. O nosso business ele não tem uma grande dependência de um ou outro cliente, né? Então, assim, não é que a saída dele impacta e minha margem média sobe significativamente, mas ela é significativamente menor do que essas margens que vocês veem aí na nossa média. Então, realmente, super incrementalmente, ele tem até uma melhora unitária da minha margem, e nós estamos prontos para tomarmos outras decisões desse nível, quando encontrarmos aí clientes que não façam sentido a gente seguir. Claro, com muito cuidado, olhando a escala da companhia, importante de manter a nossa capacidade de diluição de custo fixo e tudo isso. Isso vai ser feito caso a caso. E eu repito, nesse caso foi extremamente consciente uma decisão de negócios da companhia. Super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira é sobre o core business. A gente viu no final do terceiro trimestre, aparentemente, uma janela de importação aberta. Então, eu queria mais entender de vocês se vocês viram algum movimento da concorrência, se você está vendo alguma deterioração na dinâmica competitiva no curto prazo, ou se não necessariamente. E a segunda pergunta, com relação à Comerc, né, houve uma evolução grande no EBITDA sequencialmente no terceiro trimestre. O que eu queria tentar entender assim, é o quanto desse resultado é recorrente e sustentável, ou se eventualmente a empresa se beneficiou aí de um preço de energia de curto prazo, do PLD mais alto ao longo do terceiro trimestre, o que sugeriria talvez algum arrefecimento nos próximos trimestres, até porque a empresa já está rodando, como vocês mencionaram, a 777 milhões de EBITDA nos primeiros 9 meses. Né, se vocês mantiverem esse patamar de 300 milhões, vocês passariam até o guidance. Então, é mais para entender se esse 300 é o novo patamar ou se ele foi beneficiado aí por uma circunstância de PLD mais alto no terceiro trimestre. Obrigado. Vou falar da primeira, o Augusto comenta da Comerc, né? A janela de importação, Bruno, ela tem variado muito, na verdade, e a volatilidade está muito alta, né? As guerras que você tem no Oriente Médio, as grandes oscilações do dólar, tem momentos que sobe, momentos que cai. Então,
A janela realmente, em algum momento no final do segundo trimestre, teve mais aberta. Agora, nesse momento, ela está fechada, né? Então, hoje a arbitragem está a favor do produto do Brasil, o produto Petrobras. Então, assim, a gente percebe que está tendo uma oscilação bastante grande. Não estamos vendo grandes variações da janela de importação, o comportamento que teve no terceiro trimestre versus o comportamento do quarto trimestre. Então, acho que a janela de importação em si, não por hora, não parece ser um fator relevante no quarto trimestre da companhia. Sobre o comércio. Quanto à Comerc, o resultado do terceiro trimestre, eu comentei brevemente na apresentação, mas nós tivemos um one-off positivo, venda de uma empresa, 29 milhões de reais, uma comercializadora. Nós temos uma questão de sazonalidade, terceiro trimestre, a questão eólico, vento, terceiro trimestre é um terceiro trimestre mais forte, menos a questão de PLD e preço de energia. E o que nós dissemos e comentamos, sustentamos, é que o guidance do ano, e obviamente isso flutua entre trimestre, mas o guidance do ano está mantido, é R$1 bilhão para 2024 e é R$1,3 bilhão para 2025, com pequenas diferenças aí entre trimestres, conforme a gente vai trazendo os resultados ao longo do próximo ano, simplesmente falando da venda como é a Comerc hoje, e o desafio todo de entrega de sinergias, etc. Perfeito, obrigado, bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui, pela pergunta. Parabéns pelos resultados fortes aí do trimestre. Três tópicos aqui, se me permitir. Um é a evolução das margens ao longo do tempo. Em particular, se possível, uma leitura agora para esse mês de outubro que fechou agora, e aí um pouco o meu viés aqui é entender o efeito da competição depois que a paridade de importação abriu. Eu entendo que isso, vamos dizer, dificulta um pouco o ambiente competitivo para vocês, né? Então eu queria entender como que isso tem se refletido até aqui. O segundo tópico é sobre CAPEX, e aí entender se vocês têm já um orçamento de CAPEX para 2025. E uma coisa que eu tenho reparado aqui nos resultados é o investimento de embandeiramento, né, na bonificação antecipada, ainda rodando abaixo da amortização. E a gente imagina que em algum momento vocês teriam que compensar um pouco, talvez, esse saldo do passado. Aí, então, enfim, só para entender se é isso, se tem um número para 25. E aí, por fim, só um follow-up no tema passado de alocação de capital. Não sei se vocês já têm, talvez, identificado os tamanhos relativos dentre as avenidas, né, lubrificantes, rede de postos e tal. E aí eu pergunto isso com a seguinte visão, é que me parece que os tamanhos talvez sejam, quer dizer, a Vibra gera muito caixa, né? E aí, portanto, você teria um excedente de capital que é maior do que o tamanho das oportunidades, sobretudo visto que, vamos dizer, a planta de lubrificantes já tá pronta, muito do CAPEX foi realizado, tem esse tema do embandeiramento que eu já perguntei, então, enfim, entender onde que poderia estar o maior potencial assim, de alocação de capital para essa geração de caixa tão grande. Obrigado. Bom dia, Regis. Obrigado pelas perguntas. Eu respondo evolução das margens em embandeiramento 24 e passo o CAPEX 25 e essa alocação de capital futura para o Augusto. Evolução das margens, você tem variações mês a mês dentro do trimestre, é o que eu falei anteriormente. A janela, você perguntou sobre a janela que estava aberta, talvez em outubro, agora ela já fechou em novembro. Então, você tem variações naturais do nosso negócio dentro do mês a mês ali. Isso é muito difícil de você medir, eu já mencionei anteriormente. Às vezes tem um grande cliente que tem uma margem um pouco menor, ele compra um mês, aí o outro tem a margem maior, compra no outro. Então, é muito difícil você ficar tentando traçar essa proxy exata no mês a mês. O que eu posso te afirmar é que nós seguimos operando com margens saudáveis numa mudança de patamar significativa em relação ao passado. Então, isso não vai mudar no quarto trimestre, enfim, e não vemos razão nenhuma
para uma mudança nesse nível de margem que temos operado, que a gente tem falado aí, acima de R$ 150. Com respeito ao embandeiramento 24, né, eu queria ressaltar um ponto que eu já tenho falado algumas vezes. A gente reduziu, em relação a 2022, cerca de 15% o nosso custo por metro cúbico de embandeiramento. Então, nós estamos conseguindo, com menos dinheiro, fazer mais embandeiramentos. Então, esse é um fato relevante, porque se eu olho no nosso indicador do número de embandeiramento, contratos que nós estamos renovando, nós estamos em 24 mais acelerados, ou seja, renovando mais contratos do que fizemos em 23. Então, a companhia, além do fato de que estamos também fazendo mais postecipado, né? Então, nem tudo aparece aí no antecipado. O postecipado, lembrando, ele vai para o EBITDA. Então, nós temos feito mais postecipado, e isso, nessa combinação, o que eu posso afirmar para você é que o nosso KPI, que mede a velocidade nossa de recontratação dos postos, ou mesmo contratação de novos negócios, nós estamos em um ritmo mais acelerado com a nossa rede do que estivemos em 23, o que mostra a saudabilidade e a própria parceria nossa com a nossa rede sendo reconhecida e nós avançando em cada vez mais ter a nossa rede conosco para seguir esse crescimento de embandeiramento. Quanto à questão do tamanho, as alocações de capitais entre as avenidas de crescimento, eu acho que é mais fácil, o que eu posso compartilhar, que pode compartilhar com você nesse momento, é que a melhor referência é a nossa alavancagem no final do dia. Então, nós almejamos uma alavancagem entre 1,5 e 2 vezes, esse é o patamar que a gente tem que estar andando, e essas avenidas de crescimento vão, obviamente, umas têm uma perspectiva de mais investimento de capital do que outras, né? Mais relevantes, umas têm inorgânico misturado no meio, outras, eventualmente, têm mais capex envolvido no meio. Então, sendo um pouco mais aberto aqui na resposta para você, Regis, o que a gente vai estar acompanhando na unha é a nossa alavancagem. Então, que deveria rodar entre 1,5 e 2 vezes, e em cima disso que a gente vai estar definindo aí os próximos passos. E sobre o CAPEX 2025, ele será incrementalmente maior, até para as nossas avenidas de crescimento. Então, nós vamos estar investindo mais em novos embandeiramentos, nós vamos estar, então, tem um investimento, sim, mais alguma coisa em logística, para expandir a nossa logística, especialmente para o agronegócio. Então, ainda isso tudo não está definido, esse número, mas ele direcionalmente será um pouco maior. Não nada significativo, mas ele será um pouco maior do que foi em 2024. Perfeito. Obrigado, Ernesto Augusto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, Ernesto Augusto. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Na verdade, eu tenho uma só, a maioria já foi respondida, que é sobre o ROIC, né? A gente tem visto o ROIC muito mais forte nesses últimos trimestres, né? Mas eu queria entender um pouco de vocês, para onde vocês esperam que esse ROIC vai, né? Eu sei que é difícil estabelecer um número ou uma meta dada a volatilidade do setor, mas se puderem passar um pouco de como vocês esperam melhorar essa métrica, se deveria vir mais do micro, né, vindo de um aumento de margem, corte de custo, aumento de volume, ou até em alguma linha específica do balanço, ou vocês esperam um grande aumento do ROIC vindo mais do macro, com combate contra as irregularidades aí, né? E aí, um ponto também, queria entender um pouco como essa métrica, o ROIC, né, ele impacta o comp de vocês, né? A gente sabe que é um fator crítico na remuneração dos executivos da Vibra, né? Mas se puder detalhar um pouco se tem algum threshold ou se é mais uma evolução ano contra ano que é esperado, ou de alguma outra forma já ajudaria bastante a gente aqui também. Obrigado, viu? Obrigado. Na verdade, o ROIC é um pouco de tudo, tá? Quando ele analisa nossa ambição, nosso planejamento, nossas ações internas, a gente vê espaço de crescimento no PET, então nós vamos buscar mais retorno das operações que nós temos hoje.
Nós já consideramos que temos um excelente patamar de custo, principalmente comparado com gêneros ou compartilhado do tamanho da própria companhia, mas sempre tem oportunidades de continuar buscando isso para sempre. Então, além do crescimento, que nós comentamos anteriormente, no que a gente chama de core, então tem na parte de expansão de postos, etc., volume de galonagem média, então tem mais volume a ser buscado do que nós geramos, tem oportunidade ainda a ser buscada, tem retorno advindo de uma melhor gestão das operações da companhia. Quando você considera o working capital, nós continuamos investindo e tentando ser cada vez mais eficientes no capital de giro da empresa. Nós já melhoramos muito, por exemplo, em dias de inventário. Estamos no limite, vamos continuar buscando cada vez mais oportunidades nessa linha. E o capital empregado, a gente continua buscando investimento com retornos adequados, então, incrementalmente, a gente deveria ter contribuições para o ROIC da empresa. Então, é uma mistura de vários pontos que deveriam manter o ROIC da empresa em patamares elevados. Eventualmente, ele pode reduzir, quando você considera LTM de EBITDA, por exemplo, nos últimos 12 meses. O ano passado, o final do ano, foi muito forte, não só pelas ações da Vibra, mas também por condições de mercado. Mas, mesmo assim, os níveis de ROIC da empresa vão continuar elevados. E o nosso objetivo é continuar sustentando esses patamares e, eventualmente, conseguindo qualquer ganho que a gente consiga. Mas não tem uma bala de prata especificamente. Vamos trabalhar em toda a composição do ROIC, inclusive, e aí eu passo para o Ernesto aqui, no incentivo que nós temos internamente. A gente vem trabalhando muito na transparência, porque ROIC é um tema meio abstrato, todo mundo entende EBITDA, mas quando você fala de capital empregado, você precisa quebrar o ROIC no menor nível de cada pessoa pode atuar e qual é a participação dela dentro da empresa. Então, a gente tem um trabalho grande interno para aumentar a transparência e, de fato, aumentar o compartilhamento da meta no menor nível referente a ROIC. Bernardo, bom dia, obrigado pela pergunta. Quando fala de ROIC e TSR no Total Compensation da alta administração, ele é bastante relevante. Diria para você que ele é cerca de 30% a 40%, eu incluiria o TSR junto, que é outra medida relevante aqui também. Então, tanto o ROIC como o Total Shareholder Return, os dois somados aí, eu diria algo por volta de 30% a 40% do Total Comp, incluindo toda a compensation da companhia. Tá claro, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Bom, muito obrigado a todos e a todas acompanhando esse webcast. Eu queria reforçar a mensagem que falei no começo, a consistência nossa na entrega de resultados. Trabalhamos fortemente para reduzir a volatilidade. Acreditamos que chegamos num modelo de gestão bastante sólido e que entrega resultados, tem entregado consistentemente resultados bastante mais elevados que no passado. Nós atingimos níveis de margem e com manutenção de market share. Quero reforçar esse ponto, com uma geração de caixa livre importante, ou seja, qualquer crescimento da geração de caixa, ela flui, qualquer melhoria do resultado flui diretamente para o caixa da companhia, porque nós temos bastante sob controle as demais variáveis do nosso fluxo de caixa, um foco bastante grande do management no retorno sobre o capital e abrindo, conforme compartilhamos com vocês no Investor Day, esse novo momento da Vibra, que é um momento de crescimento agora, olhando para frente, um crescimento com rentabilidade, assegurando o retorno sobre o capital também para os nossos acionistas. Então, com isso, eu concluo a apresentação hoje. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.